Sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa aqui na Quinta de Luz, este espaço virtual onde temos tido a oportunidade de abordar temas tão instigantes e importantes. Eu sou Ana Paula Viana, trabalhadora desta casa de amor e caridade. Nossa conversa hoje vai iniciar falando sobre o que o dicionário da língua portuguesa diz sobre a palavra central do tema de hoje, solidariedade. E ele diz assim, que é caráter, condição ou estado de solidário, sentimento de simpatia ou piedade pelos que sofrem, manifestação deste sentimento com o intuito de confortar ou ajudar, cooperação ou assistência moral que se manifesta ou testemunha a alguém em certas circunstâncias, compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas às outras e cada uma delas a todas. Podemos entender que solidariedade é qualidade de solidário, daquele que está disposto a ajudar, a acompanhar ou a defender outras pessoas em determinadas circunstâncias. Se trouxermos isso para o nosso dia a dia, é o mesmo que dizer também de quem é passível de afetar-se com as dificuldades de outras pessoas, quem se preocupa com isso e procura meios de ajudá-las. Ou seja, solidariedade pode ser sinônimo de auxiliar o próximo, estendendo a mão quando este próximo passa por momentos de dificuldades e desafios de sua própria trajetória. Acredito que o lado mais bonito dessa atitude é que ela não está limitada às pessoas conhecidas. Ser solidário é oferecer auxílio e socorro a todas as pessoas, conhecidas ou não, independentemente de que se tenha um relacionamento com elas ou não. E assim, dentro dessa motivação, é possível ir ao encontro do outro, abrir-se para suas necessidades, auxiliá-lo. É possível ajudar quem passa fome, sofre algum tipo de violência, discriminação de qualquer ordem, preconceito, ou que está de alguma forma em algum grupo de maior vulnerabilidade social. Quando pensamos sobre o conceito de solidariedade, frequentemente vem à mente a imagem de uma sociedade mais justa, onde todos unidos colaboram para o bem comum. De fato, ser solidário faz toda a diferença para a qualidade do mundo que habitamos e para que cada pessoa seja mais respeitada em seus direitos básicos, fundamentais. Lendo a respeito dessa temática, eu encontrei algumas palavras do teólogo Leonardo Boff, falando assertivamente sobre isso. E ele disse assim: para ser solidário, devemos sair de nós mesmos, ir ao encontro do outro, ou melhor ainda, colocar-nos no lugar do próximo para sentir o sofrimento dele e também sua alegria e suas vitórias. Ser solidário significa se abrir ao outro, escutá-lo e valorizá-lo, completa o teólogo. Ele diz ainda que a solidariedade foi uma grande responsável para que os nossos ancestrais saíssem da animalidade para a humanidade. Quando eles saíam em busca do alimento e traziam para seu grupo, quando não comiam individualmente, quando estabeleciam regras de quem saía para buscar esse alimento e também quem tinha prioridade de comer por conta da idade, por exemplo, mostrou que uma sociedade não subsiste sem um mínimo de solidariedade. Seja frente ao sofrimento do outro ou diante de uma desgraça decorrente de fenômenos ecológicos, fenômenos da natureza, por exemplo, a gente vê surgir o sentimento entre as pessoas de se colocar no lugar do outro, de estender a mão,
Nos vemos diante de uma mobilização interior mínima para a ajuda, para a união, para o auxílio. É nisso que o teólogo Leonardo Boff fala que devemos nos fortalecer enquanto humanos, para continuarmos humanos sem regredir à barbárie. É a solidariedade que alicerça essa condição. Devemos nos lembrar sempre que essa atitude, ela não se restringe do homem para o homem. Ao lembrarmos de não jogar o lixo na rua, por exemplo, para não entupir canaletas e não fazer transbordar córregos e canais, estamos praticando a solidariedade. Somos solidários ao ajudar ou socorrer um animal que sofre, evitando também as derrubadas de matas e florestas, preservando todo o ecossistema que vivemos, pois não se trata apenas de coexistir e subsistir, mas também de continuar a existir. Estamos assim tecendo uma conversa falando sobre algo que nasce no lar. Esse conceito de solidariedade nasce no lar, fruto de um ensinamento, pertence aos valores de cada família e vai sendo passado para as gerações seguintes, se assim for desejado. Mas estamos falando também de algo do cotidiano, que pode e deve ser tratado na escola. Porém, para que isso aconteça, e que as novas gerações internalizem esse conceito de solidariedade, elas precisam estar habituadas, fazer disso sua rotina, falar sobre esse assunto e contextualizá-lo. A criança precisa ter esse assunto contextualizado desde cedo. Mas como podemos, então, ensinar e estimular a solidariedade nas crianças? Porque colocar a solidariedade a serviço da educação é garantir que, mais adiante, lá na frente, tenhamos pessoas mais humanas e conscientes de sua responsabilidade para com o outro e com o planeta. É crescer sabendo que o mundo não gira em torno de si mesmo. É ensinar nas entrelinhas a não ser egoísta e ser mais empático. Por isso, desde cedo, pais educadores devem trazer esse conceito para a vida da criança como algo natural de ser praticado. Vamos então pensar em posturas simples e fáceis de serem tomadas quando pensamos em educar para ser solidário. Vamos lá? Coloque essa condição como parte da educação, da criação do seu filho. Não espere, por exemplo, um momento especial para praticar a solidariedade. A gente está acostumado a ver, você já deve ter percebido, como grande parte das pessoas tende a praticar atitudes mais solidárias próximas ao Natal. Ser solidário deve fazer parte da educação das crianças, como agradecer, pedir licença, dar bom dia ou boa noite. Somente assim essa ação se torna algo natural, sem momento especial para acontecer. E como está o seu exemplo? Crianças tendem a copiar o que os adultos fazem. Já conversamos sobre isso num outro vídeo, cujo tema foi a criança e o exemplo. Assim, se a criança vive dentre pessoas solidárias, esse conceito será mais facilmente apreendido por ela. E não estamos falando apenas em participar de grandes ações ou mega eventos solidários. A solidariedade pode começar com um vizinho doente, um amigo que precisa de ajuda, ou com alguém da família que esteja passando por um momento difícil. Outro ponto é falar e ensinar sobre empatia. Conseguir se imaginar na situação do outro, se colocar no lugar do outro, é o primeiro passo para se tornar uma pessoa mais solidária. Assim, ao ensinar solidariedade para as crianças, comece fazendo com que elas entendam como seria estar naquela situação, naquele lugar. Vamos também exemplificar situações nas quais podemos ser solidários.
Quanto mais a criança estiver envolvida nessa iniciativa, mais vai querer participar. Aproveitando esse ensejo, você pode trazer a ela situações nas quais a solidariedade é muito bem-vinda. Um bom exemplo é relacionar algumas instituições que precisam de auxílio, que precisam de ajuda, e escolher aquelas que tenham mais a ver com a família, aquela que gera uma identificação com os membros da casa. Vamos incentivar a solidariedade. É importante destacar que solidariedade não se resume a doar algo. Assim, ao ensinar a solidariedade às crianças, devemos mostrar que as pequenas atitudes no dia a dia são válidas. Por exemplo, ela pode compartilhar o material escolar com um amiguinho que esqueceu, interessar-se por aquele colega que faltou aula por estar doente, se disponibilizando para ajudá-lo, colaborar nas tarefas de casa, nas tarefas domésticas, auxiliar os irmãos em algum assunto escolar. Estimular a doação é muito bem-vindo, mas vamos estabelecer uma boa comunicação com a criança. Por que a gente diz isso? Porque a gente acredita que sempre que as coisas acontecem, nada deve ser imposto. Deve acontecer algo naturalmente, para que não perca o sentido. Por exemplo, se a gente pretende separar alguns itens em casa para doação, como roupas, brinquedos, a gente precisa conversar com a criança sobre isso. Explicar o motivo do ato, explicar o motivo de doar, de estar doando e ouvir o que ela tem a dizer. Manter essa comunicação ajuda a tornar esse sentimento mais forte dentro dela, contribuindo para que ela tenha, em um outro momento, a própria iniciativa de fazê-lo. A escola também deve estimular situações que contribuam ao surgimento de atitudes solidárias, pois solidariedade é algo simples e pode ser colocado em prática em diversos momentos do cotidiano escolar. Como já falei antes, não é? O compartilhamento de materiais, de livros com quem não tem ou esqueceu, a ajuda na resolução de tarefas por parte de quem já se apropriou do conteúdo, a colaboração constante de incluir os mais tímidos, os colegas mais tímidos e reservados, a vigilância constante para que não haja situações de exclusão, de humilhação ou bullying para com ninguém. E também apreciar e respeitar tudo aquilo que o colega pode e consegue fazer. Explicar que ser solidário não é um gesto que começa e acaba e termina, mas é uma atitude permanente de estar aberto ao outro, de auxiliá-lo nas horas difíceis, de estar disponível a escutá-lo e de valorizá-lo. Pois mais do que educar as crianças sobre a importância de zelar pelo próximo, esse ensinamento contribui para que elas cresçam cientes do seu papel na sociedade, levando esse ensinamento para toda a sua vida. Vamos finalizar com a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. O tema desse capítulo é amar o próximo como a si mesmo. E o trecho que fala sobre o egoísmo, que tem esse tema, o egoísmo. A primeira parte desse trecho diz assim: o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo
do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Podemos dizer, então, que a máxima "fora da caridade não há salvação", amplamente difundida por Allan Kardec, é a bandeira da doutrina espírita contra o egoísmo, na luta contra o egoísmo. Assim, encerramos dizendo que solidariedade é a caridade em ação, caridade atuante, caridade com responsabilidade e com consciência. Eu espero de coração que você tenha gostado da nossa conversa e aguardo você em um outro momento com um outro tema. Paz, luz e solidariedade a todos.